Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas eu separei aqui para a gente reagir, já que ninguém me mandou nada. Porque a situação dos Estados Unidos é muito pior do que parece. Canal Sem Economês. Eu nunca vi nada desse canal, tá? Então eu não sei qual que é a linha dele, mas vamos ver aqui. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o dólar americano ascendeu como a moeda internacional, sendo Acendeu não, né? Ele foi imposto, né? De cima para baixo, né? Não é, ai, todo mundo olhou assim, nossa, o dólar é a melhor moeda, porque sim. Não. referência nas mais diversas transações e influenciando diretamente nas políticas de diversos países, incluindo suas relações cambiais e monetárias em todo o mundo. E com o mercado de commodities, não tem sido diferente, já que o dólar se tornou desde a década de 70 a moeda base que determina o valor do barril de petróleo no mercado internacional. Exatamente, é o acordo de Bretton Woods. Surgindo dessa forma, o petrodólar, essencial por dar mais credibilidade à moeda americana e assegurar o seu monopólio como moeda global, sendo responsável por mais de 80% das vendas globais de petróleo e 59% das reservas internacionais de diferentes países. Porém, essa situação está mudando rapidamente, pois diversos países estão firmando acordos para fazer comércio nas suas moedas locais, como Brasil e China, por exemplo. No caso que ele cita da China, o Petro Yuan já pode ser considerado uma realidade, tá? Porque, pelo que eu estava vendo, a China hoje ela tem um acordo com o Kuwait, com os países, alguns países do Oriente Médio são grandes exportadores de petróleo, de vender petróleo para eles em Yuan, né? O Irã, eu acho que já faz isso, a Rússia faz isso, né? E são grandes reservas de petróleo. Na questão específica do petróleo, no dia 9 de junho de 2024, a Arábia Saudita, que é a segunda maior produtora de petróleo do mundo e a grande responsável pela manutenção do petrodólar, anunciou que não vai renovar o acordo com os Estados Unidos de usar dólar nas transações de petróleo. Isso aqui foi jogada de mestre, tá? Nesse vídeo, vamos entender como o petrodólar está caminhando para o seu fim e como essa questão impacta diretamente no status do dólar como moeda global. Para entender o problema envolvendo o enfraquecimento do petrodólar e a considerável perda de credibilidade do dólar americano, devemos entender como essa moeda se tornou referência Ele fala muito devagar, velho, pra quem eu não consigo ficar esperando, pelo amor de Deus. no comércio internacional de petróleo, sendo muito importante analisarmos a ascensão do dólar primeiro. Dessa forma, após o fim da Segunda Guerra Mundial e a reconstrução da Europa com o apoio dos Estados Unidos, repasses financeiros em dólar para os países destruídos Apoio. pela guerra no acordo conhecido como Plano Marshall, ajudaram os americanos a consolidar a base que tornaria o dólar a moeda global e o grande responsável pela estabilidade fiscal e monetária dos Estados Unidos, à medida que a moeda era comercializada com mais intensidade na Europa. Nessas condições, devemos considerar que o Plano Marshall não foi o único impulso para a ascensão do dólar, mas sim o potencializador desse processo, visto que pouco antes É a disso, primeira etapa, né, velho? Porque não é só na Europa, né? Fora da Europa também tem tem países da Ásia que vão receber esse dinheiro, tem países da América que vão receber esse dinheiro. Ele tá falando da Europa, mas não é só na Europa, é no mundo todo, né? E tem aquela questão também, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, tem aquela questão do tipo assim, de financiar países ou financiar governos para consolidação do capitalismo naquele país, ou para pelo menos afastar aquele país da União Soviética e da China, assim, entendeu? próximo do fim da Segunda Guerra Mundial, em Então, tipo assim, não foi algo só na Europa, foi um fator tecnicamente assim, global, né? Vamos dizer assim. 1944, a Conferência de Bretton Woods, realizada no estado americano de New Hampshire, foi muito importante, pois conseguiu reunir as 44 nações aliadas para cooperarem em conjunto, para estabilizar o sistema financeiro internacional após a Segunda Guerra Mundial, criando uma espécie de regime onde os países eram obrigados a indexar suas moedas ao dólar, que se sustentava em uma das maiores reservas de ouro do mundo. Ó, olha a palavrinha mágica. Em conjunto, para estabilizar o sistema Para estabilizar, eu vou até diminuir a velocidade. Ó, financeiro internacional após a Segunda Guerra Mundial, criando uma espécie de regime onde os países eram obrigados a indexar países eram obrigados suas moedas ao dólar. a indexar suas moedas ao dólar. Então não foi um negócio, nossa, vamos usar o dólar porque ele é uma maravilha. Foi uma obrigação, né? Os Estados Unidos emprestam o dinheiro para esses países, depois obriga eles a indexar a economia deles ao dólar, né? Então, ou seja, não é tão pacífico quanto a galera pensa e não é tão simples quanto a galera pensa. E isso é o que vai sustentar o crescimento norte-americano até 2008 crashar por
de forma brutal, né? Que se sustentava em uma das maiores reservas de ouro do mundo, tornando a moeda âncora do sistema monetário internacional. Essa coletivização do dólar permitiu aos Estados Unidos tomarem empréstimos facilmente e imprimir dólares diante da estabilidade da inflação e dos juros, que historicamente têm se mantido relativamente baixos, apoiada pela previsibilidade da economia estadunidense, tornando-a o alvo Cara, isso aí, esse negócio de previsibilidade, e é tão engraçado que se você pegar 2008, pô, você que tá assistindo esse vídeo, eu não vou mostrar aqui não, você pesquisa e você mesmo confere. 2008, com o crash de 2008, os Estados Unidos emitiu, eu acho que é 3 bilhões de dólares e injetou isso nos bancos. Agora pega você e vai olhar a inflação dos Estados Unidos em 2008. Os neoliberais não falam tanto que se imprimir moeda gera inflação? Não falam muito disso? Né? Os Estados Unidos imprimiu 3 bilhões de dólares durante a crise de 2008 para injetar dinheiro nos bancos. A inflação não subiu, tanto que ela... Velho, eu vou ter que abrir isso aqui. Vamos lá. Oh, Deus. Inflação Estados Unidos da América 2008. Menor nível em 55 anos. Foi o ano que estourou a crise, gente. Foi o ano que o governo Obama injetou bilhões de dólares nos bancos para salvar a economia, para os bancos todos não colapsarem. Ah não, mas se imprimir moeda vai gerar a inflação necessariamente porque a moeda vai perder valor de compra. Inflação é uma conta muito mais complexa do que isso. E a galera que fala isso não sabe que, por exemplo, qual que é a função do imposto, que não é gerar arrecadação para o Estado. Tanto que o Estado brasileiro, o segundo brasileiro é esse, né? 38% da arrecadação do Estado brasileiro vem de impostos. Não é o seu dinheiro que financia o Estado. Preferencial de investidores e negócios de todo o planeta, além do acesso fácil ao crédito e a capacidade de influenciar diretamente a moeda mais importante do mundo através de políticas monetárias e fiscais. Com isso, a ascensão do dólar... O povo esquece que o Brasil, por exemplo, o Brasil tem 3 bancos e tecnicamente era para ter o Banco Central, né? Mas agora é da Faria Lima. Tem 3 bancos. Você entendeu? Tem não sei quantas estatais. O dólar globalmente possibilitou aos Estados Unidos acelerar sua agenda global até o final do século XX. Uma moeda forte e estável como o dólar foi essencial por unir o mundo sob uma óptica bilateral, especialmente no campo comercial, simplificando as trocas entre países e reduzindo os custos de transações. Esses benefícios criaram uma rede de comércio para muitas das Reduzindo os custos de transações, mercadorias altamente consumidas em todo o planeta, conforme os países detentores de grandes reservas de recursos energéticos e minerais, especialmente o petróleo e gás natural, passaram a comercializar por meio do dólar. Na década de 70, países exportadores e que detinham as maiores reservas de petróleo do mundo, que compunham a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, conhecida como OPEP, que funcionava como um órgão regulador da produção e do preço do petróleo no mercado, passou a usar o dólar nas vendas de petróleo, surgindo com isso o petrodólar. Logo, surge a pergunta sobre como o petrodólar está se aproximando do fim. Primeiro, devemos considerar que o sistema petrodólar não surgiu tão facilmente, pois foi o resultado do grande esforço mobilizado pelos Estados Unidos para colocar o dólar de pé após o fim do sistema Bretton Woods, encerrado durante a gestão do presidente Richard Nixon em 1971. Essa decisão cortou o vínculo entre o dólar e o ouro, desvalorizando consideravelmente a moeda, por não ter uma base confiável em que a sustentasse. Porém, a situação piorou ainda mais durante a Guerra do Yom Kippur em 1973, entre Israel e países árabes, e o fornecimento de mais de 2 bilhões de dólares em ajuda dos Estados Unidos para a defesa de Israel. Ainda que de forma indireta, o envolvimento estadunidense foi visto com maus olhos pelos países do Oriente Médio, e principalmente pela OPEP, que instantaneamente suspendeu o fornecimento de petróleo para os americanos, ocasionando uma escassez da commodity nos Estados Foi o choque do petróleo. Unidos, levando ao racionamento de combustível. Para se ter uma ideia do problema, em menos de um ano os preços da gasolina subiram 36% em solo americano, e o barril de petróleo tornou-se 4 vezes mais caro em 1900. E só tem um detalhe, tá? As reservas de petróleo deles atuais estão caindo, tá? Deixa eu ver aqui. Queda das reservas de petróleo Estados Unidos da América. O estoque dos Estados Unidos da América de petróleo tiveram queda de 4.471 milhões de barris a 413 milhões e 42 mil barris. Na semana de encerrar, porra. Eu falo que porque, tipo assim, eles falam que é a menor, né? Foi a menor histórica. Ah, não vou parar, não tô um tempo para ver isso não. 1974, seguido de uma década difícil para a economia norte-americana. Em seguida, com o fim do embargo da OPEP em março de 74, os Estados Unidos buscaram novas negociações com a comunidade árabe do petróleo, estabilizando as relações. Acabou que essa informação do petróleo eu não achei, mas caiu, né?
Eu não sei se é a menor histórica, aí eu posso ter falado na fake news sem querer, mas ela realmente está caindo, né? E aproximando os interesses políticos e estratégicos na região. Um bom Vamos ver se exemplo ele vai disso falar foi o disso. acordo entre o governo americano e a Arábia Saudita envolvendo a comercialização do petróleo saudita em dólares, em troca de acordos de defesa e treinamento militar com as forças armadas americanas. Esse acordo com a Arábia Saudita influenciou outros países da OPEP a seguirem o mesmo caminho, vendendo petróleo em dólares, trazendo à tona uma nova demanda por dólares em todo o mundo desde a crise de 1971, seguido da restauração do status da moeda nas reservas monetárias internacionais. Tanto que nos anos 2000, 70% das reservas internacionais globais eram compostas por dólares, evidenciando ainda mais a importância do petrodólar para o renascimento do dólar como a moeda global, pois o mesmo obriga os países em todo o planeta a utilizar o dólar para comprar petróleo e outras commodities, levando nações de todo o mundo a manter grandes reservas dessa moeda, em um ciclo quase ininterrupto entre comércio e acúmulo de reservas, dando estabilidade e influência ao dólar americano. Em contrapartida, se um número considerável de países que atuam ativamente no mercado e movimentam bilhões de dólares passem a buscar novas alternativas à moeda americana, o dólar enfraquece e potencialmente perderá grande parte da sua relevância como moeda global, pois veríamos o acúmulo de reservas de outras moedas mais comercializadas, algo que vem ocorrendo nos últimos 20 anos, com o dólar perdendo 10% de participação nas reservas internacionais. O yuan ele já é a segunda moeda mais utilizada em transações do mundo inteiro. E ele está aproximando, ele vem crescendo cada vez mais. Se consolidar, meu amigo, acabou. Se, escreve o que eu estou falando. Se o SWIFT cair, se a hegemonia do dólar de fato cair, a economia dos Estados Unidos vai cair por inércia, porque a economia dos Estados Unidos está assentada na hegemonia do dólar, tá? Internacionais. Essa descentralização do dólar surge em concordância com a percepção de diversos países em relação ao monopólio que os Estados Unidos têm alcançado por meio da sua moeda, a qual forneceu aos americanos poder sem igual em todo o mundo, capaz de sufocar economias e bloquear mercados através de embargos e sanções, limitando o acesso dos países e empresas à rede global de comércio e serviços. Podemos observar cenários assim no Irã, que vem sendo sancionado desde 1979. Na Rússia, na China, na Venezuela, o que foi feito para derrubar o Pinochet não, o Salvador Allende no Chile para colocar o Pinochet. A partir do momento que o dólar se torna a principal moeda para transações, ele se torna uma arma de guerra, porque ele vira um rolo compressor de economia. Porque se os Estados Unidos o país, era, né, na época, o país mais industrializado do mundo, o país que mais revelava tecnologias, o polo de inovação, então ocasionalmente todas as empresas dependeriam de produtos dos Estados Unidos. A partir do momento que eles impõem as sanções, a galera esquece não sabe como é que essas sanções funcionam e fica falando. Os Estados Unidos excluem a pessoa do sistema SWIFT. Se ela está excluída do SWIFT, ela não negocia com ninguém. Os Estados Unidos impede que qualquer empresa norte-americana ou que use componentes norte-americanos comercialize com aquele país. Né? Então, sei lá, a Adidas, que é uma empresa alemã, quer vender camisa na Venezuela. Ela não pode porque uma máquina que ela usa para fazer as camisas dela tem componente de uma empresa norte-americana. E se ela vender para a Venezuela, a empresa norte-americana vai parar de fornecer os componentes que ela precisa, né, para manutenção da máquina ou a própria máquina. Né? A galera que fala de negócio de sanção, acho que é só a birrinha dos Estados Unidos. Não gosto de você, tá ligado? O galera fala de sanção como se fosse uma. Velho, é tática de guerra essa parada, velho. É tática de assassinato econômico, tá ligado? Após a Revolução Iraniana, derrubando a monarquia autocrática pró-ocidente e a transformando em uma república islâmica teocrática. Desde então, o Irã tem adotado uma posição anti-ocidental e se tornou um dos principais inimigos dos Estados Unidos no cenário geopolítico global, além de ser acusado de apoiar e financiar milícias e grupos terroristas no Oriente Médio e desenvolver um programa nuclear. Consequentemente, sanções americanas bloqueiam a interação comercial. Porque o Irã não pode desenvolver programa nuclear. Os Estados Unidos pode. Financeira e diplomática entre os governos e empresas que busquem negócios com o Irã, além de restringir a capacidade de comércio do Irã sob o fato de seus parceiros correrem o risco de serem sancionados. Outro exemplo mais recente é a Rússia, que teve suas sanções ampliadas após ter invadido a Ucrânia em A Rússia é o país mais sancionado do mundo. fevereiro de 2022. Como efeito, o país foi expulso do sistema SWIFT de pagamentos e transações, afetando as vendas de petróleo e gás da nação, além de sistemas bancários. Essa guerra da Ucrânia é uma coisa engraçada que ela já vem acontecendo quase 11 anos aí. Né? Ela começa em 2014, né? Mas ali em uma escala muito menor, em conflitos mais localizados ali, mas tem declaração de guerra mesmo depois ali da pandemia 2022. Mas os Estados Unidos achou que ia induzir uma guerra contra a Rússia, colocar a Rússia como vilãozona, porque eles vão por manipulação de narrativa, né? Tentar esconder de tudo quanto é jeito a quantidade de nazi que tem no exército ucraniano.
E aí, beleza, a gente exclui a Rússia do SWIFT, quebra a economia da Rússia, a gente toma o controle politicamente daquele lugar, né? Põe alguém lá pró-Ocidente, ou que pelo menos fique calado. A gente derruba o Putin porque o Putin era o maior problema dessa galera. É lei do engano, né? Eles simplesmente eles se fuderam, porque esse processo, essa parada da guerra foi que impulsionou ainda mais a Rússia a sair do SWIFT, abandonar o SWIFT e abandonar o dólar, que era algo que ela já vinha procurando, né? Só que em uma menor escala, era um problema que eles não queriam enfrentar, que era coisa muito grande, porque você mexe na estrutura da economia inteira do país, né? Isso não pode ser feito de uma hora para outra, senão a porrada na economia é muito forte. E aí, lei do engano também, né? Porque eles conseguiram, né? O povo achou que eles não iam conseguir, eles conseguiram. O gás que eles vendiam para a Europa, beleza, vocês não vão me comprar, eu vendo para a China. Você entendeu? Eles arrumaram outros compradores. O BRICS já estava caminhando para consolidar. O BRICS já tinha países que gravitavam em volta dele ali, né, com certo interesse. Só pegou, virou para esses caras, forneceu para os caras, acabou. E fazendo transação nas próprias moedas. Você entendeu? Bancário e industrial russos terem sido limitados e excluídos do restante do planeta. Apesar de semelhantes, ambos os exemplos citados trazem à tona o Não é poder do do restante do planeta, eles só trocaram de sistema. Eles pararam de usar o sistema de pagamentos norte-americanos e começaram a usar o sistema de pagamento chinês. dólar. E como essa moeda pode Que, se transformar aliás, em eu acho que antes da guerra da Ucrânia, eu acho, né, não posso afirmar com certeza, a China e a Rússia já comercializavam fora da zona do dólar. uma ferramenta de dissuasão e Só enfraquecimento que na menor escala, lógico, né? de economias, quando utilizado com esse propósito. O que talvez explique o fato de países, especialmente aqueles inseridos no BRICS, como China, a Rússia, Índia e o Brasil, terem dado o passo inicial negociando petróleo e energia em moedas locais, abandonando o dólar. Apenas em 2023, a China e o Brasil concordaram em negociar nas suas respectivas moedas, assim como Índia e Malásia. Movimento parecido ocorre entre China e Rússia, que após as sanções em 2022, tem movimentado As grandes cidades da Rússia, velho. Você vê que tem uma coisa que eu não sei se a galera sabe, tem muita cidade na Rússia que ela, quando tem a revolução, os caras são obrigados a planejar e construir cidades inteiras. Então você vê muita cidade assim, com os corredores muito retinhos, né? volumes de yuan e rublo, justamente pelo fato de a Rússia ter A concentração demográfica na Rússia Imperial era muito, muito grande. Aí os caras pegaram e criaram novas cidades para espalhar mesmo, para ocupar o espaço, né? perdido acesso ao dólar e ter encontrado na moeda chinesa uma alternativa bastante vantajosa para manter sua economia funcionando. No ano de 2023, mais de 90% do comércio bilateral Rússia-China foi feito nas moedas de ambos os países. Essa situação é muito Como é que é? chinesa, uma alternativa bastante vantajosa para manter sua economia funcionando. No ano de 2023, mais de 90% do comércio bilateral Rússia-China foi feito nas moedas de ambos os países. Essa situação é muito delicada para o petrodólar, pois embora as sanções americanas tenham cumprido o objetivo de isolar a Rússia, na prática, apenas direcionaram os russos, que são o terceiro maior produtor de petróleo do planeta, para a China. Agora ambos estão comercializando Cara, e aí é petróleo uma parada que nem tipo assim. Olha só, o povo ele leva muito em consideração o petróleo, mas se for parar a pensar só por esse ponto, você pode falar, então por que a Venezuela deu errado? Né? Por que a Venezuela não conseguiu se sustentar igual a Rússia, já que a Venezuela tem petróleo pra caralho? Porque não é só isso, né? A Rússia não é um país que só tem petróleo. A Rússia, gente, é um país que herdou uma indústria pesada da União Soviética. A Rússia é um país extremamente industrializado. Tá? Pode não parecer, mas eles são um país extremamente industrializado, eles têm uma rede de produção científica fortíssima, tem cientistas que são extremamente bem remunerados, tem investimento pesado em ciência e tecnologia, tem investimento pesado em pesquisa militar, você está entendendo? Eles revelam tecnologia militar há muito tempo, até, se eu não me engano é eles que faziam, né? É os russos que faziam os motores de propulsão usados pelos foguetes norte-americanos. Você está entendendo? Uma coisa é você sancionar a Venezuela, que 92% da economia deles depende do petróleo. Se você fecha, se você limita o comércio de petróleo daquele país, você destrói a economia daquele país. Você tirou a principal fonte de renda, né? O principal motor do PIB da conta. Né? 92% da economia da Venezuela depende do petróleo. Não é igual à Rússia.
né? Não é igual sancionar a Rússia, sancionar o Brasil, que tem, por exemplo, o Brasil só vende commodities, mas ainda assim é diversificado. Mas você pega a Rússia é um país industrializado, não é tão simples. É fácil sancionar e foder Cuba, Venezuela, Chile. Mas você pega um país desenvolvido igual a Rússia, não é tão simples, entendeu? E eles acharam que, tipo assim, nós somos fodão, nós vamos fazer acontecer. Petróleo em yuan chinês, fazendo dessa moeda ocupar um papel de destaque no segmento de commodities e no mercado como um todo, além de ter crescido o apoio dos membros do BRICS pela desdolarização. No momento, o yuan emerge Não como só cresceu o apoio dos países do BRICS pela desdolarização, mas os países estão procurando o BRICS para se desdolarizar. um concorrente em potencial ao dólar, pois nos primeiros 8 meses do ano passado, a moeda chinesa teve um aumento de 3,7% nos pagamentos globais, além de ter feito acordos com mais de 30 bancos centrais para a troca de moeda, incluindo a Arábia Saudita e Argentina, facilitando assim o acesso desses mesmos países ao yuan. No caso da Arábia Saudita, o país que é o segundo maior produtor de petróleo do mundo, detendo cerca de 13% Não só o segundo maior produtor de petróleo do mundo, mas como o petróleo de melhor qualidade existente é dos sauditas, tá? da produção global, tem expandido sua relação com a China, que além de ser a maior importadora de petróleo do mundo, vinha pressionando os sauditas para fazer as transações de petróleo em yuans em vez de dólares. Tanto que no dia 9 de junho de 2024, o príncipe saudita Mohammed bin Salman anunciou que a Arábia Saudita não vai renovar o acordo de petrodólar com os Estados Unidos, algo que evidencia a clara mudança de posição do país, que foi essencial para afirmar o petrodólar. Para os Estados Unidos, Mano, a perda de influência e a parada da Arábia Saudita é o príncipe aí falando, mano, eu vou pra onde me interessa, eu preciso de ganhar dinheiro pra sustentar meu país, sustentar, né? A superestrutura política do meu país, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai pra quem pagar mais. Não é a lei do livre mercado que a galera adora? Não é o livre mercado? Não temos que prezar pela liberdade de mercado? Então, a liberdade de mercado tá botando no rabo dos Estados Unidos. Aí você vê essa galera que fala de liberdade de mercado, na hora que vai falar desse ponto, fala que é um problema, né? domínio do dólar no mercado terá consequências para a economia americana, pois é graças ao petrodólar que existe um mercado artificial em torno do dólar estadunidense, o tornando Exatamente, muito bem dito, mercado artificial. Ele é construído. referência a diversos nichos no mercado internacional. Sem o petrodólar, os Estados Unidos irão enfrentar dificuldades em manter a taxa de juros baixa enquanto financia o seu déficit orçamentário através da demanda global por dólar, e nem mesmo poderiam sustentar sua enorme dívida trilionária que ultrapassa os 30 trilhões de dólares. Além disso, uma menor demanda global pelo dólar poderia levar à sua desvalorização, aumentando a inflação nos Estados Unidos e reduzindo o poder de compra dos americanos, levando a sérios problemas internos de um país muito dividido politicamente e socialmente. Portanto, em virtude do petrodólar, os Estados Unidos conseguiram projetar uma economia forte e integrada com o mercado global, estabelecendo sua moeda como a reserva do mundo desde a década de 70. Caso os Estados Unidos não consiga reverter o movimento de descentralização do dólar no comércio, Não vai conseguir, não vai, esquece. Gente, não tem como parar esse processo mais. Não tem como parar, tá ligado? Porque, tipo assim, e é uma parada, porque tipo, depende muito da China, do Partido Comunista e da China se manter de pé. E vai. Os caras aprenderam com a Guerra Fria, gente. Eles sabem muito bem como lidar. Direto e reto aparece tentativa de revolução colorida lá e não vai. E, tipo assim, lá não vai acontecer. Você entendeu? Os caras têm um controle muito forte. É por isso que eles têm um controle muito forte sobre redes sociais. Porque, gente, é soberania, tá ligado? É soberania. Você pegar a área de comunicação deles lá, deve ser tudo estatizado. de petróleo e outras commodities, movimento que já está ocorrendo por meio dos BRICS e seus parceiros, o fim do petrodólar parece cada vez mais inevitável. Muito obrigado a você que chegou até Não, parece cada vez, não é inevitável. Né? Aí, ó, 23 minutos de vídeo. Eu não vou me alongar muito. 10 do React são 3 minutos do vídeo, mais 10 minutos de comentário meu. Né? Mas é isso. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Um beijo enorme em coração. Tá? Até a próxima. Fui. Valeu.